Irmãos, boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. É uma alegria para mim estar aqui com os irmãos mais uma vez. Essa é a minha segunda vez aqui com vocês. E aos que não me conhecem, como o irmão falou, me chamo Claudemir, sou seminarista do 4º ano do Seminário Presbiteriano do Norte, sou missionário da Igreja Central e trabalho no campo de São Caetano, vizinho ali a Caruaru, Deus permitindo, onde ficarei até o final desse ano. Mas, meus irmãos, quero convidá-los a abrir a Escritura, por gentileza, no Salmo de número 46, Salmo de número 46, que será um texto da nossa exposição dessa noite. Salmo 46. Todos os irmãos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor e que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos orar, queridos. Deus, nós bendizemos o teu nome nesse momento, porque também queremos ouvir o Senhor falar conosco. Nós oramos, nós cantamos, nós falamos com o Senhor e o Senhor nos respondeu pela tua palavra. Agora, ó Deus, seremos instruídos por ela também, por meio da pregação autoritativa da tua palavra. Por essa razão nós pedimos, fale ao nosso coração, e que saiamos, meu Deus, edificados e transformados pelo poder que apenas a tua palavra tem, o poder de transformar o homem, o poder de consolar-nos. Essa é a minha oração, a dependência do teu Espírito, no nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, em 1588, a terrível armada espanhola se preparava para atacar a Inglaterra, porque o objetivo era depor a rainha Elizabeth, porque a Inglaterra naquela época havia se tornado em sua grande maioria um país cristão reformado, e isso certamente provocou a ira de reis católicos espanhóis, que eram os que dominavam o mundo naquela época. A armada espanhola, para vocês terem noção, era a maior força militar daquele tempo, composta por cerca de 130 navios, 8 mil marinheiros e 18 mil soldados. Em contraste, você tem a Inglaterra. A Inglaterra era pequena, fraca, pobre, com poucos aliados. E diante dessa ameaça, os crentes ingleses e holandeses se colocaram em oração e começaram a clamar a Deus e saíram à guerra. Para vocês terem ideia, meus irmãos, no campo de batalha, os ingleses usavam navios pequenos e mais leves, e eles conseguiram atirar de longe, o que desorganizou a armada espanhola. Ainda assim, o golpe decisivo e definitivo, uma grande tempestade veio naquele dia, devastou praticamente toda a frota da armada espanhola, e eles tentavam contornar ali a Inglaterra, Escócia e Irlanda, e tiveram que retornar para a Espanha, derrotados, com pouquíssimos navios. E o mais bonito é que, como resultado disso tudo, os holandeses cunharam uma moeda. Interessante que a inscrição que colocaram naquela moeda era assim: o homem propõe, mas Deus é que dispõe. E outra dizia, fazia menção a esse salmo, ao Salmo 46, que dizia assim: pelos seus ventos Deus os dispersou. Mas, meus irmãos, da mesma maneira que
Na Inglaterra do século XVI, quando a força espanhola parecia maior, invencível, e o povo de Deus, pequeno, bem pequenininho, parecia fraco e indefeso, o Salmo 46 também nasceu num contexto de guerra. E o povo de Deus, mais uma vez, parecia pequeno, muito pequeno, diante da ameaça que estava por vir. Mas vejam, o que nós encontramos no Salmo 46 é um Deus como um rei apresentado aqui, e esse rei se levanta do trono, e esse rei vai lutar pelo seu povo, da mesma forma que aconteceu na Inglaterra. E o Salmo 46, para vocês terem noção, meus irmãos, faz parte de um conjunto de salmos reais, que vai do 45 até o salmo de número 48. Mas quando nós olhamos para os salmos, nós não podemos olhar para eles achando que eles estão aqui até na ordem. Por exemplo, por que é que o salmo primeiro está no início e não no fim? Por que ele não está no meio e está no início? Percebam que existe sempre uma lógica. Nunca leiam os salmos de maneira aleatória, pensando assim: o salmo primeiro não tem nenhuma conexão com o salmo segundo, com o salmo terceiro. Não, saiba disso. Eu acho que você sabe. O livro dos Salmos, o Saltério, ele é dividido em 5 partes, em 5 grandes livros. E cada livro desse, meus irmãos, faz parte e conta a história, conta um pouco da história da redenção. Por exemplo, você lembra que depois de que Adão pecou, o Senhor disse: eu vou colocar inimizade entre ti e a tua mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Você tem aí, o mundo inteiro é dividido em 2 grandes partes, nos filhos de Deus e nos filhos do diabo. Não tem um meio termo. 2 grandes grupos são nos apresentados desde Gênesis. E quando você olha para o Saltério, o Salmo primeiro, como é que ele começa? Fazendo a distinção dos crentes e dos não crentes. O cristão, servo do Senhor, lê a palavra, a ponto que aquele que não é, ele despreza a palavra, ele vai ser condenado. Aí você tem o Salmo 2. O Salmo 2 diz assim, que os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Observem, a palavra de Deus, que é alimento para o crente no Salmo 1, ela prende o ímpio. E ele diz assim: nós não aceitamos essa palavra. E o que é que eles fazem? Eles decidem perseguir o rei. Observe, o livro 1 do Saltério, que vai do Salmo 1 até o Salmo de número 41, vai falar, você vai ver, na sua leitura diária você perceba isso. São salmos que vão mostrar um período de guerra. Por quê? Um reino está sendo estabelecido no livro 1 do Saltério. E quando o reino é estabelecido, aí você tem o livro 2 do Saltério, que é onde está o nosso Salmo 46. O que é que tem no livro 2? É um reino que agora é estabelecido no livro 1, o reino de Cristo. Ele agora vai ser comunicado para as outras nações. E praticamente todos os salmos do livro 2 falam de guerras, mas Deus vencendo essas guerras e dizendo assim: comuniquem às nações, para que elas vejam, para que os povos vejam e para que esses povos eles me adorem. Aí você tem aqui, irmãos, o Salmo 46 fazendo parte de um grupo maior de salmos que falam sobre um reino que agora deve ser anunciado, o reino de Cristo que deve ser então anunciado. Portanto, esse Salmo 46, como disse, 45 melhor dizendo, ao 48, são salmos reais, que falam de um rei. E o contexto, meus irmãos, como disse, vocês bem sabem, é de guerra. O Salmo 46 fala de um grande livramento que o Senhor dera. Veja, por exemplo, e vai responder a um questionamento do Salmo 44. Lembra que eu disse para vocês, nunca leiam os salmos como se não tivessem conexão com o salmo anterior ou posterior. Certamente tem. Observe, volte uma página da sua Bíblia, vá para o verso Salmo 44, observe o que diz o verso de número 9. Olha só que interessante. Olha o lamento do salmista. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. O salmista está dizendo assim: Deus não luta mais por nós. Deus parece que se esqueceu de nós. Os exércitos estão aqui a ponto de nos invadir. Deus parece que não está fazendo mais nada.
Aí você tem o Salmo de número 46, respondendo a esse questionamento do salmista. E o que é que Deus faz no 46? Deus se levanta do trono e Deus vai à guerra. E sabe o que é o contexto do Salmo 46? Está lá no livro de 2 Reis, onde Deus livra o povo de maneira fantástica. E diz o texto, 2 Reis, capítulo 19, verso 35, diz assim: naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil homens. Foi um livramento extraordinário. Os salmistas diziam assim: Deus parece que não se lembra mais da gente. Aí você tem o Salmo 46 dizendo: Deus se lembra. E o que é que Deus faz? Deus destruiu todos os inimigos. É por essa razão, meus irmãos, que eu quero falar com vocês nessa noite sobre Deus, o rei que luta pelo seu povo. E o que ele faz? Em primeiro lugar, esse rei, ele protege. Veja o verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, olha o 2, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. É interessante porque o salmista mostra para a gente aqui, meus irmãos, um caos cósmico. Ele vai dizer: olha, ainda que uma guerra estoure, ainda que a terra entre em colapso, e ele usa algumas figuras dizendo assim: a terra que está sendo balançada, os montes que estão sendo balançados pela força das águas, e ele diz: ainda que isso aconteça, ainda que estoure uma guerra, ainda que as águas elas venham com força e destrua nações, casas, ainda que venham terremotos e aconteça um caos cósmico aqui no mundo inteiro, ele disse: nós não temeremos. Por quê? Ele disse: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Irmãos, veja, à medida que Deus se apresenta na Escritura como uma fortaleza intransponível, ninguém consegue passar, os inimigos não entram, Ele se apresenta para o seu povo de maneira acessível. O povo de Deus entra nessa fortaleza, e nessa fortaleza esse povo é seguro, e Deus mostra isso de maneira muito bela, porque imagine só, o povo de Deus que aqui estava em Jerusalém, ficava numa parte mais alta, e o exército assírio embaixo. Imagine o povo tendo essa visão e pensando assim: daqui a pouco eles vão invadir a nossa cidade e vamos ser destruídos, as nossas casas derribadas, e eles estão armados, 185 mil homens ali nos esperando, prontos para invadir Jerusalém, a nossa cidade, seremos destruídos. Aí o salmista diz assim, depois do livramento do Senhor: nós não temeremos, porque um exército se levantou e Deus derrubou. E a figura, o Salmo, ele nos mostra figuras interessantes, e ele vai usar, por exemplo, a figura de montes aqui, terra. Lembre-se sempre, principalmente nos Salmos, quando você pegar um Salmo que fala de montes, terra, traz um sinal de estabilidade. Por exemplo, você tem um salmo muito conhecido: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Porque montes evocam, trazem a ideia, meus irmãos, de algo estável, algo que não se abala, algo inabalável. O contrário disso é o mar. O mar é sempre colocado no Antigo Testamento como um sinal de caos, de instabilidade, águas que correm, tempestades, ondas furiosas que destroem e afundam navios. É tanto que você tem os deuses do Antigo Oriente Próximo, dos povos pagãos, era uma guerra, porque os povos diziam assim: os nossos deuses não conseguem domar o mar, nenhum deles. Aí Deus se apresenta aqui no Salmo, descrito pelo salmista, dizendo: ainda que essas águas elas abalem a terra, os montes que parecem ser inabaláveis, ainda assim nós não temeremos, porque a nossa confiança não está nos montes robustos e aparentemente inabaláveis. A nossa confiança está acima, vai além deles, está no Senhor que criou todas as coisas. Por isso ele diz: ainda que o improvável aconteça, ainda que as águas elas venham cobrir a terra,
e destruir tudo, nós não temos medo. Por que não temos medo? Porque o salmista vai dizer: Deus é refúgio, Deus é amparo. Não só isso, Deus é fortaleza. Mas veja, a ênfase do salmista, meus irmãos, não é necessariamente no mar furioso, não é no terremoto, não. Mas o que ele quer destacar então? O salmista quer destacar a verdade de que, ainda que tudo isso aconteça, nada vai impedir de Deus socorrer o seu povo. Essa é a ênfase que dá. Deus se apresenta de maneira ativa, indo até o seu povo. E o que ele faz? Simplesmente, meus irmãos, protege. É essa verdade que o Salmo traz para a gente. E talvez, dependendo da versão da Bíblia que você está usando, do verso 1 ao 3, quando vai entrar no verso 4, você tem um espaço aí. Talvez na sua Bíblia tenha. O que significa isso? Porque no texto original, irmãos, imagine só, os salmos são inário do povo de Israel, e eles cantavam os salmos, todos eles. O Salmo 46 era um desses, e quando eles cantavam do verso 1 ao 3, na Bíblia hebraica tem um espaço e um símbolo que é chamado de selá. É por isso que algumas Bíblias traduzidas em português colocam espaço. E o que é um selá? É uma pausa meditativa, é uma pausa para meditação. O que? Eles cantaram dizendo que Deus protege, e agora eles pararam e pensavam naquilo que acabaram de cantar, dizendo: Deus nos protege, Deus cuida da gente. Isso ia afugentando o medo dos seus corações e afastando o medo dos seus corações. E é isso que a gente precisa fazer nesse momento, ao trazer algumas lições nesse primeiro aspecto que o texto nos mostra, dizendo que Deus protege o seu povo. Olhe para o mundo. A gente olha para o mundo, parece que não tem dono. A gente olha para o mundo e vê um caos terrível. Você liga a TV pela manhã, à noite, as notícias dos jornais, não é nada bom. A política é uma tragédia no nosso país. As coisas aumentando, há uma instabilidade muito grande, gente sendo demitida, gente passando necessidade. Isso muitas vezes gera medo em nosso coração, porque esse mundo, meus irmãos, ele é marcado pela instabilidade, mudanças constantes, guerras, conflitos, o pecado, a perversidade, a maldade do coração humano. E a impressão que temos muitas vezes parece que a gente não está seguro nesse mundo. Isso gera o que no nosso coração? Isso traz medo. É por essa razão que o Salmo 46 deve nos lembrar de que Deus, mesmo diante de uma instabilidade, Deus governa, meus irmãos. E Deus, Ele protege o seu povo. Veja, a igreja de Cristo, vivendo num mundo que muda constantemente, ela precisa apoiar-se no Deus que não muda, meus irmãos, de maneira nenhuma, no Deus imutável, pois Ele é o mesmo, sim, ontem, hoje e será para sempre. O Deus que aparece protegendo o salmista e aquela nação é o mesmo Deus que aparece nas Escrituras, cuidando e preservando a vida do seu povo em todos os tempos. E se tem uma verdade que deve ficar guardada no seu coração, escrita no seu coração em letras garrafais, meus irmãos, é de que nós não devemos ter medo diante das circunstâncias, ainda que elas não sejam muito favoráveis, ainda que o improvável aconteça, ainda que o medo assombre o seu coração e faça lágrimas jorrarem do seu rosto. Mesmo que você perceba o caos reinando nesse mundo, até mesmo talvez na sua vida, ainda que exploda uma guerra, saiba disso, coloque sua confiança, meu irmão, minha irmã, no Senhor nosso Deus. É por isso que nós somos chamados a ir na contramão do mundo. O mundo anda ansioso, muito preocupado, atribulado, pessoas vivem sem esperança nenhuma. Nós não somos esse povo. Nós não somos esse povo. Nós somos um povo, irmãos, que tem esperança. É por essa razão que nós não devemos ter medo. Então, em um mundo que passa por constantes mudanças, entenda, em primeiro lugar, você deve apoiar-se nesse Deus que não muda e Ele nos protege de todo o mal. E todo esse caos, instabilidade,
deve nos trazer alguns lembretes. O primeiro deles, irmãos, é que nós não podemos fincar ou firmar nossas esperanças em nada que está nesse mundo. Foi o próprio Jesus que disse: não é no mundo que está a esperança de vocês. Ele disse em Mateus 11: venham a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse: me dê o seu fardo, tome o meu. O meu fardo é suave, é leve, você pode carregar, então venha a mim. Meus irmãos, Cristo é aquele que disse: vocês que são minhas ovelhas, nenhuma delas serão arrebatadas das minhas mãos, nenhuma delas, aqueles que o meu Pai me deu, esses vêm a mim, e aqueles que vêm a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Portanto, estamos protegidos, estamos guardados na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto: quem pode nos arrancar das mãos de Cristo? Resposta, você sabe: ninguém. Nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É nele que você está guardado. Nós não devemos ter medo, meus irmãos, do mundo caótico e mau. Nós devemos temer a ira de Deus, e essa ira de Deus recaiu sobre Cristo. É por isso que nós podemos nos apresentar até esse Deus, sabendo que Ele nos protege, porque o sangue do seu Filho nos cobre. E a ira que ia recair sobre nós foi posta nele. Ele nos protege da ira do Pai e nos dá acesso garantido por meio do seu sangue. Cristo, portanto, meus irmãos, é aquele que nos, em primeiro lugar, guarde isso, nos protege. Em segundo lugar, irmãos, veremos que esse Deus, que é o rei que luta pelo seu povo, ele é presente no meio do seu povo. Observe o verso de número 4, olha só: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. É interessante porque o salmista agora vai dizer, após dizer o seguinte: Deus protege, ele diz: Deus é presente. Veja, lembra que do verso 2 ao 3, o mar aparece furioso, o mar aparece destruindo, abalando a terra. Só que quando ele chega no verso número 4, observe que há uma transição e a figura muda. As águas que balançam e destroem, no verso 2 e 3, aparecem diferentes no verso 4. Observe de novo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O salmista começa a descrever que existe um lugar onde tem uma água que não destrói, como no verso 2 e 3. Ela é uma água que está sob medida, por isso, por onde ela passa, gera vida. Essa figura ela é interessante para a gente pensar, meus irmãos, porque já notaram como é difícil lugares em que sofrem com a falta de água. Animais morrem, o pasto seca, racha o solo. É terrível, é terrível. Então, pessoas sofrem por falta de água, isso é um problema. Mas quando chove muito e vem água demais, o que acontece? A gente viu em Recife: destruição, caos. Só que o salmista, perceba, ele está descrevendo um lugar que existe um rio, que a água ela não destrói, ela não falta, ela é sob medida, e por onde ela passa, ela traz alegria. Isso é curioso porque, pense comigo que aqui é um salmo, é uma poesia. Isso é interessante porque Jerusalém, que ele está dizendo, ele está falando de Jerusalém aqui, e Jerusalém, por ficar numa parte mais alta, não tinha rio. O rei Ezequias conseguiu fazer lá um sistema subterrâneo e conseguia abastecer Jerusalém, então não faltava água, mas não tinha rio. Não tinha rio. E para onde é que o salmista está olhando quando ele diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus? Calvino diz que esse poeta, ele aqui está agindo como um profeta. É como se ele estivesse olhando diretamente para o trono de Deus, entendendo que Jerusalém simbolizava o trono onde Deus estava sentado. E é interessante porque essa mesma figura aparece lá no Éden. Diz o texto de Gênesis que lá no Éden saía um rio
E lembre-se que o Éden tinha um jardim que era o lugar da habitação de Deus, e do Éden saía um rio, e esse rio ia se espalhando e se dividia em 4 braços, e por onde esse rio passava, veja, produzia vida, gerava vida, abençoava lugares e pessoas. E essa teologia do templo de Deus, saindo do rio desse templo, ela não para em Gênesis, ela aparece no Salmo 46, e ela também ultrapassa o Salmo 46 e chega em Ezequiel. Capítulo 47, meus irmãos, de Ezequiel, diz que do trono de Deus saía um rio, e à medida com que esse rio ia se espalhando, ele ia produzindo vida por onde passar. Aí Ezequiel diz assim, falando do trono de Deus: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passar esse rio, e tudo viverá por onde passar esse rio. E essa ideia de rio fluindo, saindo do trono de Deus e abençoando os povos, ela não para em Ezequiel, ela se cumpre em Apocalipse. E você tem Apocalipse 22, aí João vai dizer assim: me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. Olha que interessante, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Vejam, é um rio que sai diretamente do trono de Deus. O salmista, irmãos, está olhando para o trono de Deus, e o que ele vê? Um rio que sai. O rio que sai do trono de Deus não destrói, igual acontece no verso 2 e 3. Ele abençoa, ele produz vida. Isso é o símbolo da presença de Deus, meus irmãos. Esse rio correndo, é como se fosse o próprio Deus aqui. E o que o salmista quer trazer para a gente é a ideia de que esse Deus, ele está presente. Olha o verso 5, se não é o que ele está dizendo: Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde a antemanhã. Ou seja, Deus está aqui entre nós, e esse Deus que está entre nós, ele vai produzir vida, ele vai preservar a nossa vida. Por isso que se tem uma verdade que deve ficar internalizada no nosso coração, irmãos, é o fato de que existe um trono, e esse trono está ocupado pelo Senhor Deus, e desse trono ele governa a igreja, ele governa a nossa vida. Por isso ele é presente em meio às instabilidades desse mundo, em meio aos momentos que a gente chora. Ele está presente, até mesmo quando, veja o verso 6, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. Aí depois ele diz, as nações continuam fazendo barulho, apesar da presença dele. Imagine só, é como se Deus estivesse assentado no trono em Jerusalém. Essa é a figura, e as nações fazendo barulho. Agora pense comigo, ele termina o verso de número 6 dizendo, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Bramar aqui, irmãos, é a ideia de gritar. Imagine, 185 mil soldados na parte de baixo da cidade, batendo nos seus escudos com as suas armas, e gritando, para fazer medo, aquele povo pequeno que estava lá em cima, só esperando o momento de serem invadidos e mortos, e alguns poucos levados para o cativeiro. O salmista diz, eles estão fazendo barulho, só que na nossa cidade tem um rei, e esse rei vai se levantar, e ele diz assim no final, esse rei, ele fala, e quando esse rei fala, ele fala mais alto do que aqueles que estão lá embaixo gritando, porque quando esse rei fala, até a terra se dissolve. A ideia, meus irmãos, é de que quando Deus fala, e fala mais alto do que aqueles povos que estavam lá embaixo, eles recuam diante da grandeza e da majestade do Senhor Deus. É uma figura muito bonita, meus irmãos, porque o barulho das nações podem destruir outras nações, mas quando Deus fala, até a terra ela se dissolve. Tamanho poder e glória desse Deus. O salmista está dizendo isso, irmãos, para mostrar que é esse Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono. Ele está sentado no trono ali naquela cidade. É curioso porque esse rei sai. Quando esse rei se levanta e sai do seu palácio, você tem o verso 7. Olha a expressão do salmista: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Imagina eles olhando para o seu rei e dizendo, é ele que é o nosso refúgio, nós não temeremos.
Nós temos um rei presente. E quando ele se levantar, ele vai falar. E quando ele falar, as nações vão voltar, vão tornar atrás. É assim que Deus é apresentado nas Escrituras. Isso nos faz lembrar, meus irmãos, de Jesus Cristo. Lembra que Isaías vai dizer, ele é o nosso Emanuel, que quer dizer o quê, irmãos? Deus conosco. A presença de Deus aqui no Salmo é descrita como esse rio que sai e vai produzindo vida em meio ao caos. E quando a gente olha para a Escritura de maneira mais ampla, nós vamos percebendo que Cristo, Ele habita entre nós e Ele governa a nossa vida. Então não esqueça, Cristo é o cabeça da igreja. E se Ele é o cabeça da igreja, ela depende dEle. Sem a cabeça o corpo não vai. Ele está morto, é a cabeça quem direciona. Então o que isso mostra para a gente? Ele está presente, Ele nos protege. Nunca esqueça disso, você tem um rei, e esse rei governa a sua vida em particular. Esse rei governa a vida da igreja presbiteriana aqui de Gravatá. Olhe para o todo da Escritura e veja Cristo governando, e veja Cristo reinando, veja Cristo protegendo e sendo presente. Imagine Cristo pegando nos seus braços, e a Escritura vai dizer que Ele vai nos levar para um lugar onde não haverá mais choro, nem dor. Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Mas até chegar a essa realidade, como é que nós podemos viver ou devemos viver? Na expectativa de que esse rei sentado no trono, ele vai nos levar para lá. Ele é presente, a gente pode sentir. Paulo vai dizer a Timóteo, ele é invisível, mas ele é real. É esse Cristo que está conosco em todos os momentos, meus irmãos. Em breve veremos Ele face a face. Conheceremos o nosso Cristo, como também somos conhecidos por Ele. Isso é fantástico. Ele está presente. Em terceiro e último lugar, irmãos, nós veremos que esse Deus, que é o Rei que luta pelo seu povo, vimos que Ele nos protege, vimos que Ele está presente. Em terceiro e último lugar, veremos que Ele vence todos os nossos inimigos. Olha o verso de número 8. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações Ele efetuou na terra. E o poeta aqui, lembra que eu iniciei dizendo para vocês que o Salmo 46 faz parte do livro 2, a ideia do livro 2 é de um reino que foi estabelecido no livro 1, e esse reino agora vai ser comunicado. Olha aí, o salmista dizendo, venham, contemplem as obras do Senhor, e que assolações Ele efetuou na terra. Todos os povos, não é apenas o povo dele, não. Todos os povos da terra devem contemplar, devem olhar para o Senhor, e tá bom, o que é que esse Deus, Ele fez? O salmista descreveu para a gente que esse rei, ele luta, e esse rei, ele vence os inimigos um a um, e a ordem é para que todos os povos ao redor de Jerusalém, parassem e contemplassem. E o que é que esse Deus fez? Veja o verso 9, ele vai mostrar o que ele fez. Veja aí, ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ele chama os povos para contemplarem a grandeza desse Deus, e uma vez que ele convida em tom de ordem, no imperativo aqui, ele diz, mas tudo bem, vocês vão olhar para Deus e ver o que Ele fez. E o que Ele fez, o salmista vai dizer, Ele põe fim à guerra. A ideia de Ele põe termo à guerra, Ele põe fim, Ele acaba com a guerra. Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança, Ele queima os carros no fogo. Ele tem poder, irmãos. Isso é impressionante, porque um detalhe salta aqui diante dos nossos olhos, e o detalhe é esse. Geralmente, quando um rei vence um exército inimigo, o que eles fazem com os despojos? Eles recolhem as armas, eles recolhem tudo, para fortalecer o seu arsenal, não é? Mas percebe que esse rei, ele não faz isso. O que ele faz? Ele destrói as armas, ele joga os carros no fogo. O
que é que ele está querendo dizer com isso? Acabou a guerra. Acabou a guerra. E mais uma vez, lembra que eu disse para vocês que o livro 2 fala de um reino que foi estabelecido, o reino de Cristo. Esse reino agora deve ser comunicado. Lembra que o profeta vai dizer que Cristo estabeleceria o que? Um reinado de paz sem fim. Não vai ter mais guerra. Isso aqui é um gostinho, é um prenúncio, um prelúdio do que Cristo fará quando retornar de vez. E vai estabelecer o reino de paz sem fim, onde nós moraremos com Ele para todo sempre e sempre. A esse rei, Cristo, Ele se levanta do trono, e Ele vai até os inimigos, Ele vence 185 mil homens, um a um, todos foram exterminados, e Ele diz, acabou a guerra, acabou a guerra. Olha o verso 10, aquietai-vos, e saber que eu sou Deus. Tem gente que interpreta esse versículo de maneira equivocada. É como se Deus estivesse dizendo assim, meu filho, nas tribulações tenha medo não, aquiete seu coração. Não, irmão, o Salmo está falando aqui para aqueles que foram derrotados e para as nações que estavam vendo tudo aquilo. É como se Deus agora estivesse falando pela boca do próprio poeta e diz assim, calem-se. Por quê? Lembram do verso 6 que eu disse para vocês que eles estavam gritando? Eles estavam bramando, batendo nos escudos e fazendo medo. Aí no verso 10 o Senhor disse, calem-se. Por quê? Foram todos vencidos, nenhum ficou de pé, irmãos. Todos eles se dobraram diante da majestade e do poder desse rei. É como se Deus agora mesmo estivesse falando pela boca do profeta, dizendo, vocês estavam fazendo barulho até agora há pouco, todos foram destruídos. Aí Deus, cadê o barulho de vocês? Calem-se, aquietem-se, aquietem-se. Vocês não têm mais poder do que eu. E ele venceu, irmãos, todo o exército inimigo. Isso é impressionante, porque esse Deus, esse rei que diz para vocês, que está sentado no trono, ele saiu do seu palácio com a espada na mão, e ele destruiu todos os inimigos, um a um. É impressionante. Lembra que eu disse para vocês mais uma vez, que os salmos não devem ser lidos isoladamente. Não faça isso. Geralmente, ou quase sempre, eles têm alguma conexão. O Salmo 45 vai falar, é como se descrevendo de maneira poética o casamento de Cristo e a sua noiva. E ele vai dizer lá, e eu quero pedir que você volte os seus olhos para o verso 3 do Salmo 45. Observe o que ele vai dizer: cinja a espada no teu flanco, herói, cinja a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. Olha o 5, as tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, os povos caem submissos a ti. Aí quando ele chega no Salmo 46, isso aconteceu de fato. Esse rei que estava casando e a sua espada estava embainhada, ele tirou ela, e ele saiu à guerra, e a sua espada penetrou o coração dos seus inimigos. Ele usou sua espada, e todos, diz o texto, caem submissos a ti. Aí o verso 11 termina dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Saibam que Ele é o Senhor Deus. E a ideia de saber aqui do verso 10 e 11, irmãos, é de um conhecimento por algo que você mesmo viu, presenciou. Quando o salmista diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, ele está dizendo, vocês viram o que eu fiz. É um conhecimento experimental. Vocês viram o que eu fiz. Então, saibam que eu sou Deus. Aí o salmo não poderia terminar de outro jeito. Deus é o nosso refúgio. Ele é o Senhor dos exércitos que está conosco. Lembram do Salmo 44 que o salmista disse: Deus não sai mais às nossas guerras, Deus não luta mais por nós. O que é que ele mostra no Salmo 46? Eu continuo do mesmo jeito, eu continuo com a mesma promessa,
eu continuo protegendo, eu continuo presente, e eu continuo vencendo todos os inimigos. E esse rei, irmãos, é o rei da igreja, que venceu todos os inimigos. Quem é esse que venceu todos os nossos inimigos? Isaías diz, é aquele que mede os céus a palmos, assim, ó. É aquele que pega os montes na coxa de sua mão, é aquele que conhece todas as estrelas pelo nome, e quando chama, nenhuma delas falta. É esse o nosso Deus que pesou todos os montes em balança de precisão. É aquele que o profeta Isaías continua dizendo que as nações mais poderosas diante dele não passam de um pingo de água que cai de um balde. Portanto, eu pergunto para você, por que você vai ter medo? Deixe o mundo desabar, mas coloque a sua confiança nesse Deus que é o rei da igreja. É Ele, meus irmãos, que luta por nós, e Ele não só luta, como Ele vai vencer. A vitória desse rei Messias é certa. Ele venceu. E sabe qual era o nosso maior inimigo, irmãos? Era o nosso próprio pecado, era Satanás, era a nossa carne, o mundo aí que nos atrai. São esses os piores inimigos, e Cristo venceu, e Ele pegou os nossos pecados que nos condenavam, encravou-os na cruz e disse o quê? Está consumado. Ou seja, eu venci. O nosso maior problema eram os nossos pecados, e Cristo venceu. Cristo morreu por eles, meus irmãos, e Ele subiu com a promessa dizendo, eu retornarei, eu retornarei. Já perceberam que desde os primórdios da humanidade, sempre a história se repete, parece que o mal está vencendo o tempo todo, parece que Cristo está perdendo o tempo todo. Você vê o mal triunfar, você vê Deus criou Adão e Eva, eles pecaram, capítulo 4 de Gênesis, Caim matou Abel. Capítulo 5, 6, Deus se entristece de ter criado o homem e resolve destruir a terra com um dilúvio. Capítulo 11, a torre de Babel, um desaforo ao próprio Deus. Quero ver se Ele vai destruir a gente de novo, quero ver, vamos construir uma torre aqui alta, robusta. Parece que sempre o mal está triunfando o tempo todo, meus irmãos, e a gente vive nisso. Mas até mesmo aquilo que quando parece que Deus está perdendo, é apenas uma aparente derrota. Lembram de Cristo na cruz? Foi ali que Ele venceu. O que é que Paulo disse? Foi lá onde Ele expôs o diabo e suas hostes à vergonha. O Cristo padecendo, fraco, sangrando, morrendo. Para a gente parece que Ele está perdendo, mas não, era só aparente mesmo. Ele venceu, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. O sol que não deu sua claridade do meio-dia até as 3 da tarde, no domingo brilhou com intenso fulgor. Cristo ressuscitou. Isso mostra que o sacrifício de Cristo foi aceito. Então, irmãos, Cristo venceu. Cristo venceu não só os nossos pecados, como venceu a morte. Ele tira o aguilhão da morte. Ele matou a morte. E Ele disse, eu retornarei. E é impressionante que Paulo vai dizer aos filipenses, todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos os homens, não se enganem, grandes e pequenos, vão se prostrar diante da majestade desse rei, querendo eles ou não, vão se dobrar. Eu quero terminar, meus irmãos, dizendo para você, o nosso rei venceu. É uma certeza, tenha certeza disso, ele venceu. Não é que ele vai vencer ainda, tem uma possibilidade dele perder, não, você não entendeu, ele venceu. Prego batido de ponta virada, é uma expressão que a gente usa lá no interior, né? Ele venceu, não volta atrás. Lembram em 1588, a terrível armada espanhola, quando recebe o golpe fatal das mãos do próprio Deus, quando mandou ventos, tempestade e afundou várias embarcações, que aquelas inscrições cunhadas na moeda,
que elas venham ecoar em nosso coração ainda hoje. O homem propõe, mas Deus é que dispõe. O homem pode até pensar, o homem pode imaginar, ele pode fazer planos, mas a resposta sempre vem do Senhor. Os planos de Deus, irmãos, se cumprirão, porque Ele tem poder para cumprir. O homem não tem, ele pode fazer planos, mas Deus é que tem o poder para executá-los. Então, a palavra final, ela vem do Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu quero pedir que você curve sua cabeça nesse momento. Você é convidado nesse momento a colocar a sua vida diante do Senhor. Talvez a sua vida, ela está igual ao Salmo 46, numa guerra. Lutas diárias, internas e externas. Preocupações, ansiedades. Mas o Senhor te convida nesse momento, se você é filho dEle. Se você é filho dEle, Ele te convida a descansar. E se você está aqui nessa noite e ainda não é servo de Cristo, você tem uma oportunidade ímpar nesse momento. Confesse os seus pecados, vá até esse Cristo que te recebe e te protegerá e te guardará e te dará certeza quanto ao dia de amanhã. Deus, nesse momento, é com o coração pequeno, diante da Tua grandeza, ficamos maravilhados com a descrição de tudo isso que o Senhor fez. Isso nos alegra porque não ficou no passado, o Senhor continua fazendo hoje. O Senhor continua presente, o Senhor continua nos protegendo, o Senhor venceu os nossos inimigos, bendito seja o Senhor, ao Senhor seja a honra, a glória, o louvor e a adoração, que saiamos daqui, meu Deus, nessa noite, com o coração alegre, jubiloso, diante da Tua presença maravilhosa, que possamos sair daqui alimentados, fortalecidos, confiantes, de que temos um Rei conosco, o nosso Emanuel. Então, Deus, quando os nossos pés vacilarem, quando os nossos pecados parecerem maiores do que nós, quando as preocupações vierem assolar nossa alma, nos lembre da Tua palavra, nos lembre deste salmo, que as palavras dele ecoem em nosso coração todos os dias, que sejamos lembrados destas verdades. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.